se você tá chegando aí pela primeira vez, eu quero te convidar a seguir aqui pelo TikTok. Você pode seguir aqui esse perfil. Todos os dias, de segunda a sexta, temos o nosso Café com Sabedoria. Às 6 horas da manhã, horário aí do Brasil, e às 10 horas da manhã, horário aqui de Portugal. Sei que tem gente aí na Inglaterra também, acompanhando as lives, mesmo horário às 10. E as lives ficam salvas no canal do YouTube. Então, se você está assistindo aqui pelo YouTube também, deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha essa live para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra de esperança. Amém, gente? Então, vamos lá. Atitude. Atitude é o tema da nossa semana. Toda semana a gente tem um tema. O tema da semana passada foi propósito. Então a gente viu todo como que funciona o propósito de vida, o propósito geral, o propósito de gênero, o propósito específico. Essa semana é atitude. E ontem a gente viu que para eu ter uma atitude positiva, eu preciso ter um pensamento positivo. Preciso ter um pensamento, não é só pensar positivo, é pensar naquilo que é verdade, pensar naquilo que é amável, que é de boa fama, que é a virtude, que é louvor. Ou seja, tudo que é de acordo com o reino dos céus, com o reino de Deus, é isso que tem que passar na minha mente. Qualquer coisa que não seja do reino de Deus, que passe pela minha mente, eu tenho que ser capaz de observar esse pensamento, questionar ele e substituir ele por um pensamento do reino. E aí a gente vai começar a ter uma atitude positiva, porque a minha atitude, a forma com que eu reajo às circunstâncias, ela começa em um pensamento. E nós temos essa capacidade de observar os nossos pensamentos, certo? Agora, hoje a gente vai ler aqui um versículo que fala sobre a esperança. Quantas pessoas, gente, eu atendo muitas pessoas, converso com muitas pessoas. Quantas pessoas da minha idade, 30 e poucos anos, 35, 36, na faixa dos 30 aos 40. Vou pegar essa faixa, gente, porque é a faixa que eu tô incluída nela. Quantas pessoas na minha idade perderam completamente a esperança? E, independente da idade, a gente nunca pode perder a esperança. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque se eu não tenho esperança na minha vida, se eu não tenho sonhos, se eu não tenho esperança de melhoria, como que eu vou ter uma atitude positiva hoje se eu acredito que nada melhor vai vir, que as coisas não vão melhorar, que a minha vida financeira não vai melhorar, que o meu casamento não vai melhorar, que eu não vou conseguir ter filhos, que eu não vou conseguir ter um bom trabalho, que eu não vou conseguir criar os meus filhos? Como? Você vai ter uma atitude positiva se você não tem esperança de que coisas melhores que Deus tem preparado para você, coisas muito melhores. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês têm noção disso? Não é aqueles que Deus ama, mas aqueles que amam a Deus. Então, a gente tem que ter essa esperança viva, sabe, dentro da gente. Não quer dizer que você vai viver no futuro. A gente vive aqui ou agora, fazendo o que precisa ser feito aqui e agora, mas com uma esperança, com aquele, sabe, algo que te move para algo melhor. Porque muitas pessoas hoje estão depressivas, estão ansiosas, estão desesperançosas, porque acreditam que estão velhas já, 30 e poucos anos, falam, já tô velho, pra mim já não dá mais tempo, perdi muito tempo da minha vida. Gente, o passado já passou, ele não existe mais. Nós estamos presos em um eterno presente. O único tempo que existe, que dá para ser feito alguma coisa, é aqui e é agora. A gente tem que aprender a viver o aqui e o agora. O que você tem aqui e agora? Ah, Lu, mas eu fiz muita coisa errada, eu errei muito no meu passado, eu baguncei minha vida toda. Tá, mas isso já passou. O que vai adiantar ficar reclamando, murmurando, vitimizando de coisas que já passaram? O que dá para ser feito a partir de agora? Que é a única coisa que a gente tem. E aí a gente vai entrar depois, né,
na questão de aceitação, você aceitar as coisas como elas são, porque para eu ter uma atitude positiva, eu preciso trabalhar minha aceitação. Não importa o tanto que eu errei, o tanto que eu baguncei a minha vida, o tanto de escolha errada que eu fiz, eu tenho que aceitar isso. Ah, minha vida tá assim, eu não queria que minha vida tivesse assim, mas está. O que dá para fazer para mudar? Porque falar que errou, falar que fez escolha errada, falar que não deveria ter feito isso, não vai mudar nada. E a gente tem que trabalhar com aquilo que vai fazer uma mudança positiva. Então, trabalhar a aceitação, ok, minha vida aqui agora é assim, essa é a minha condição de vida, porque a vida é boa. O que é a vida? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é vida e Deus é bom. Então a vida é boa. O que não é bom é a condição de vida que se apresenta a nós. Então quando a gente tem uma condição de vida que se apresenta, um problema, uma dificuldade, a gente fala, minha vida acabou, minha vida não tem mais jeito, agora eu já fiquei velho, não tem mais esperança. Como assim? É só uma condição, isso não é uma sentença. E tudo aqui nesse mundo, tudo que a gente vive aqui é passageiro, seja ela boa ou ruim, vai passar. Se você está numa excelente fase, desfruta dessa fase. Se você está numa fase difícil, também, aprenda a desfrutar dessa fase. Aprenda a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Gente, quanto mais problema aparece para mim, mais eu sonho, mais eu declaro que isso vai passar, que isso vai ser um testemunho. Se é uma questão, sei lá, de saúde, você já começa a declarar essa cura, você já começa a planejar uma viagem, fala, não, eu vou me curar, e eu vou viajar, e eu vou conhecer esse lugar. E começa a olhar aí no seu aplicativo de viagens, começa a pesquisar no Google aí as viagens que você quer fazer, os lugares que você quer visitar. Por quê? Porque se você se entrega à circunstância difícil, mais você se afunda. E nós temos essa capacidade de mudar completamente o nosso estado emocional e ter uma atitude positiva através daquilo que eu trago à minha mente, à minha memória. Se eu trago esperança, o meu estado emocional melhora. Se eu trago lembrança ruim, culpa, remorso, ressentimento, mais eu fico mal e mais a minha atitude vai ser ruim. Amém, gente? Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Romanos 12, 12. Romanos 12, 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vou repetir, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então aqui diz que eu tenho que me alegrar na esperança. Quer dizer que se eu trago à memória aquilo que me traz esperança, isso muda o meu estado interno. Eu começo a ser uma pessoa mais alegre. Agora, se eu trago à memória problemas, se eu já projeto na minha mente que vai dar errado, que é difícil para mim, que as coisas são... Isso te traz um peso. Então quer dizer que a esperança tem a capacidade de produzir alegria. E uma vez que o meu estado é um estado alegre, é o estado do espírito de alegria, a minha atitude é positiva. Eu vou começar a tratar as pessoas de forma mais leve, eu vou ser mais educada, o servir vai ficar mais fácil. Porque a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, dizem que eu não posso servir, eu não posso ajudar ninguém, ninguém me ajuda, eu não tenho nada para ajudar, eu não tenho nada para doar para ninguém. Por quê? Porque essa pessoa se sente vazia. Ela não sabe que às vezes ela ajudar com um sorriso, ouvindo a pessoa, dando um bom dia, desejando para essa pessoa um bom dia. Tanto que é bom quando a gente sai na rua, assim, você tá caminhando, alguém te olha, né, dá um sorriso e fala bom dia. Tá, pessoas de bem com a vida, que têm uma atitude positiva. Essa pessoa pode estar cheia de problemas, mas ela decidiu dar aquilo que ela pode dar. Um sorriso e um bom dia. É o suficiente já para trazer ali um sentimento bom para a pessoa aí
Pensa, você sai pra rua, todo mundo com a cara fechada, todo mundo com a cara trancada, ninguém olha no olho de ninguém, ninguém dá um bom dia, ninguém dá um sorriso. Parece que tá todo mundo arrastando a vida. Não precisa ser assim. A vida é boa e a vida é leve. Então eu tenho que ter esperança. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Porque essa semana aqui eu falei que ia passar exercícios práticos para vocês fazerem. Uma das coisas que eu gosto de fazer, inclusive ensino isso nas minhas mentorias, então vocês estão tendo acesso aqui a conteúdo exclusivo das mentorias que eu dou, tá? Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever, pode fazer setinhas, tá? Ou tópicozinhos, e você vai fazer essas setinhas aí. E você vai escrever nesse papel tudo aquilo que você lembra, todas as vezes que você lembra, que você viu claramente que era Deus ali se manifestando. Porque, claro, no acordar todos os dias, no respirar, no falar, no ver, no ouvir, nessas circunstâncias, já é a manifestação de Deus. Mas tem umas situações na vida da gente que você fala assim, não, aqui realmente eu vi claramente uma manifestação, fora todos os milagres que eu já vivo todos os dias, a mão de Deus aqui agindo. Então eu quero que você faça isso. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever todas as vezes que Deus já te abençoou, que você viu ali um livramento, uma bênção. Então, sei lá, você orou muito para passar numa prova. Aí você foi lá e conseguiu passar nessa prova. Você orou muito para Deus te dar um filho. Aí hoje você tem aí o seu filho. Você orou muito para o seu filho estar com saúde, seus filhos estão com saúde. Todas as bênçãos que você já tem, que você já recebeu, você vai colocar isso num papel. Você vai se surpreender com a quantidade de vezes que Deus já fez na sua vida. E toda vez que você se sentir assim um pouco para baixo, um pouco desanimado, você vai pegar essa lista e você vai ler essa lista. Se possível, deixa essa lista colada aí na porta do seu guarda-roupa, num lugar que você vê, para você bater o olho ali em todas as coisas que Deus já fez na sua vida, porque se Ele já fez até aqui, Ele vai continuar fazendo. Porque Ele cuida muito bem dos seus filhos. E Ele tem preparado coisas maiores e coisas muito melhores. Então faça essa lista, tá? Coloca tópicos, setinhas aí. Tudo aquilo que você já viveu, experimentou, experienciou, que Deus já fez na sua vida, porque isso vai te trazer esperança. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando a gente bate o olho nessa listinha e fala, nossa, mas Deus já fez. E aí isso vai trazendo um sentimento bom, um sentimento de gratidão. Meu Deus, olha o tanto que eu sou abençoada, olha quanta coisa que Deus já fez por mim. E você tira o olhar do problema, da sua condição de vida atual, e começa a olhar para tudo que Deus já fez e isso te traz esperança. E é essa esperança que vai te trazer alegria. E essa alegria vai mudar a sua atitude. Porque a atitude de uma pessoa alegre e a atitude de uma pessoa triste é diferente. A atitude de uma pessoa que está em paz e de uma pessoa que está atribulada é diferente. E eu quis fazer essa semana da atitude para complementar a semana anterior, que é a semana do propósito. Nós vimos que o nosso propósito geral é ser imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que ser imagem e semelhança de Deus naquilo que eu falo, no meu comportamento, na forma como eu trato as pessoas. E eu preciso ter uma atitude coerente a isso. A minha atitude tem que ser coerente com aquilo que Deus é em mim. E para que isso se manifeste, a gente pode usar ferramentas aqui. Ontem, uma ferramenta que eu passei para vocês é você vigiar o seu pensamento e escrever. Escreve o que tem passado na sua mente, isso vai te trazer clareza para você se tornar mais vigilante. E hoje a tarefa é você listar, trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança. Porque Deus está fazendo. Só que às vezes a gente na correria do dia a dia tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente não para olhar para tudo que Deus já fez. A gente se lembra de um monte de coisa do passado, mas dos milagres que a gente já viveu, dos livramentos que a gente já teve, às vezes das bênçãos que a gente recebe, né? Todo mundo tem várias bênçãos aí para ressaltar. A gente vai se esquecendo disso.
E a gente lembra daquela pessoa que nos magoou, daquela pessoa que nos feriu, e a gente não traz à memória aquilo que Deus fez. Então, o exercício de hoje é você listar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e você ler essa lista várias e várias vezes, até a sua mente estar convencida de que o mesmo Deus que fez há 5, 10, 15 anos atrás, há uma semana atrás, Ele está em você e Ele vai continuar fazendo. E vai continuar te abençoando, e vai continuar te moldando. E esse problema, essa condição de vida que você está hoje, você vai ver ela como uma atitude positiva. Você vai começar a ver isso de forma completamente diferente. Porque como eu falei aqui ontem, não é o que acontece com você, mas é como você reage ao que acontece com você. Aqui nesse mundo, né, nós teremos aflições. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então quer dizer que eu ter bom ânimo, eu ter uma boa atitude é uma decisão minha. Tenha bom ânimo. Então eu posso escolher se eu vou ter bom ânimo ou se eu vou ser desanimado na vida. É uma escolha. E quando você entende que viver bem, viver alegre, viver esperançoso é uma escolha diária que você faz, você começa a viver de forma mais intencional. Peraí, essa situação está se apresentando, mas eu escolho olhar para isso com positividade, eu escolho olhar para isso com esperança, eu escolho olhar para minha listinha de tudo que Deus já fez e aumentar a minha energia, aumentar a minha positividade, acreditando que Deus está comigo. E Ele fez e vai continuar fazendo, ponto. E é dessa forma que a gente vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais com uma mente mais consciente e melhorando cada dia mais a nossa atitude. Primeiro conosco mesmo, né? Primeiro eu paro de me autocriticar, paro de falar mal de mim mesmo, paro de me diminuir, paro de afirmar que eu não consigo, que eu não sou capaz. Então primeiro eu mudo a atitude que eu tenho comigo. Porque a pior coisa que você pode fazer na sua vida é falar mal de você mesmo. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é ter uma atitude ruim com você mesmo. Porque se você se maltrata, imagina o que você faz com os outros. Ah não, Lu, mas eu sou ruim comigo e sou boa com os outros. Não tem como. Não tem como de uma fonte jorrar água limpa e água suja. Então o tratamento ele começa com você. Porque amar o próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que ter uma atitude positiva comigo, eu tenho que falar bem sobre mim. E aí quando a gente vai fazendo esse exercício de observar os pensamentos, de trazer a memória que nos traz esperança, de nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação. Porque quando a gente está passando por uma tribulação, tudo que a gente quer é que aquilo acabe logo. Meu Deus, eu não aguento mais. Aguenta. Pior que você aguenta. A gente tem essa maneira, eu não aguento mais. E chora, e esperneia, e faz birra. Aí depois você vai lá enxugar as lágrimas, joga uma aguinha no rosto e fala, vou fazer o quê? Tem que aguentar, não tem outra escolha. Sou temente a Deus, né? E Deus nos fortalece, porque Deus diz que é na nossa fraqueza que Ele se faz forte. Então quando você diz, eu não aguento mais, Senhor, isso aqui tá demais pra mim, vem uma força que você não sabe de onde vem e ela começa a te conduzir. Isso é Deus. É Deus. É porque às vezes tudo que Deus quer é que a gente entregue o controle. E quando a gente entrega o controle, a gente deixa a vida viver através de nós. Não é eu que vivo a vida, é a vida que vive através de mim. É Cristo que vive através de mim. Amém, gente? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, exatamente. Amém. Muito bom, gente. Então hoje, exercício de hoje, fazer a lista daquilo que te traz esperança. Quem vai fazer o exercício aí? Quero ver se vocês estão disciplinados mesmo. Deixa eu ir achando meu querido João aqui. Apesar que eu já até decorei o versículo, né? Não preciso nem abrir. Você tá fazendo, Maria? Ó, Maria aplicada, hein?
Aí sim, gente. Façam, sabe por quê? Como eu tô falando com vocês, isso aqui são ferramentas práticas para você começar a mudar a sua mente, para você começar a ter uma atitude diferente, para você viver bem. Porque muitas pessoas sabem o que fazer, mas falta o como fazer. E a partir de agora, eu vou trazer muito disso aqui para vocês, tá? Muito exercício prático, coisa para você fazer, coisa que realmente vai trazer mudança na sua vida. Não só, claro, a palavra é extremamente importante. A palavra é extremamente importante, é o mais importante, é o alimento da alma, do espírito. Mas a gente também precisa de prática, porque senão eu fico só com essa palavra e eu não pratico. E lá em Tiago diz, né, não sede só ouvintes da palavra, mas sede também praticantes, para vocês não enganarem a vocês mesmos. Então eu preciso ter prática. Como que eu faço isso aqui na prática? O que que me ajuda a melhorar? O que que ajuda a fazer eu fazer uma renovação de mentalidade? O que que me ajuda a ter um pensamento de acordo com o que Cristo pensa sobre mim? É eu ter um diário, é eu escrever, é eu fazer uma listinha de gratidão, é eu fazer afirmações positivas. Se isso me ajuda, eu vou fazer, por que não? Eu vou fazer essa prática, eu vou escrever, eu vou colar versículos na minha casa inteira. Sabe aquele versículo chave que você bate o olho ali e você fala, Deus está comigo. Sabe, ter versículos assim espalhados, porque às vezes vem aquele pensamento, você tá ali meio distraída, você bate o olho no versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Sedes renovados pela renovação da vossa mente. Tem que pensar melhor, entende? Então essas coisas ajudam. Então tudo aquilo que me ajuda, eu vou colocar em prática, certo? Deus é bom, gente, o tempo todo. João capítulo 1, versículos 11 e 12, pra gente finalizar aqui a nossa live. O que diz lá em João 1, 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam. Alguns judeus rejeitaram Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no nome de Jesus se tornam filhos de Deus. E o que é crer no nome de Jesus? É eu acreditar, é eu permitir que a minha vida seja transformada por Ele. Então, não é só dizer da boca para fora, eu creio que Jesus veio e continuar com as práticas que eu pratico, não. Eu creio que Jesus veio ao mundo para me religar ao Pai, morreu e ressuscitou na cruz para que eu tivesse acesso, para que o Espírito Santo, para que Deus fizesse morada em mim. Foi graças a Jesus que veio, se sacrificou, ressuscitou, venceu a morte para que eu e você nos religássemos a Deus e nos tornássemos templos do Espírito Santo de Deus. Isso é poderoso demais, gente. Isso é poderoso demais. O sacrifício puro que foi feito para que os nossos pecados, todos aqueles erros, todo o passado sujo que a gente teve, lançado no mar do esquecimento, e você ganha uma vida nova. Você se torna uma nova pessoa. Você vai se despir daquele velho homem, daquela velha mulher, e você vai se tornar uma pessoa tão diferente que quem te conhecia antes vai ter que te conhecer de novo. Porque não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, toda atitude que eu tinha antes, que era contra a minha essência, que era contra quem eu sou de verdade, eu não vou mais praticar. Tudo aquilo que saía da minha boca antes, eu não vai mais sair. Tudo aquilo que era um comportamento agressivo, um comportamento impulsivo, antes vingativo, invejoso, já não vai mais existir. E aí a gente vai sendo transformado pela palavra, vai sendo transformado pelo evangelho, passo a passo. Deus é paciente, Deus sabe a dose que Ele pode usar com cada um. Ele vai usar circunstâncias, pessoas para te lapidar, para fazer você crescer, para você receber o melhor dessa terra.
Porque às vezes a gente tem uns sonhos, como eu falei aqui, né, esperança de receber algo maior de Deus, mas a gente não está preparado. E aí começa a vir as dificuldades e a gente começa a questionar. Não questiona. Fala, Deus, faça perguntas. Deus, o que eu preciso aprender dessa situação? Então, se hoje a gente tem esse acesso a Deus, foi graças ao sacrifício que foi feito por Jesus na cruz. E tem uma oração que a gente faz aqui todos os dias. Eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo. Se você quer declarar, confessar, professar a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Então, se você quer fazer essa oração junto comigo, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita, se você está pronto a entregar a sua vida a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Ó, o Rick foi transformado aí. Glória a Deus, Rick. É desse jeito. Onde ele chega, tudo é transformado. Tudo muda. Quem me conheceu antes tem que me conhecer de novo, porque eu já não sou mais a mesma. Amém, gente? Esse é o poder de Deus. E é bom demais. E a gente vive muito mais leve. A gente começa a tratar as pessoas muito melhor. Por quê? Porque a gente tá bem. Quando a pessoa tá bem, a gente trata as pessoas melhor. Agora, quando a gente tá mal, tá azedo, tá irritado, isso reflete também, né? Vai estar aqui amanhã, Tânia. Glória a Deus, Rick, pela sua vida. Ô, Vilena, que coisa boa! Que coisa boa! A Vilena tá se preparando para o batismo, gente. Coisa maravilhosa. Deixa eu orar primeiro. Eu sei que vocês vão estar aqui amanhã. Vocês são competitivos, né? Eu sei que vocês vão estar aqui amanhã. Maria, Eunicilene, a Patrícia, a Tânia, o Antônio, a Vilena. Vocês são demais, gente. Tão impacientes. Deus é bom o tempo todo. Vou orar então pra gente terminar. Pode ir colocando o eu aí se você vai estar aqui comigo amanhã, não tem problema. Isso me deixa feliz, me deixa alegre, porque eu espero lembrar. Coloca um despertador aí, Glorinha. Coloca um despertador no celular, live Café com Sabedoria e chega cedo, tá? Porque aqui a gente chega cedo. Vamos orar então pra gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, por essa palavra. Deus, que nós sejamos intencionais, Pai,
a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que nós não sejamos ingratos, nem nos esquecemos, Deus, de tudo aquilo que o Senhor já fez e que o Senhor vai continuar fazendo. Eu quero orar, Deus, em especial pelas pessoas que aceitaram Jesus através dessa live. Que o Senhor, Deus, coloque pessoas no caminho delas para fortalecê-las na fé, para guiá-las no caminho do Evangelho, Deus. Eu oro por cada um que aqui está, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante, Deus. E que hoje seja um dia que ela vai trazer à memória aquilo que traz esperança para renovar a sua atitude. E ela terá uma atitude positiva diante de todas as circunstâncias da vida. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém! Só quem vai estar aqui amanhã, que ainda não comentou, comenta aquele eu aí, bem animado. Ó, Vilena, Cleusa, Maria. Isso aí, gente. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e amanhã estaremos aqui de volta. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui amanhã. Deixa eu já adiantar pra vocês o que vai ser amanhã. Amanhã eu vou ler provérbios. Gosto muito de provérbios. Amanhã é dia de provérbios, hein? Não percam. Não percam. A gente vai falar até um pouco de saúde física amanhã, hein? Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.